Quero que você abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 12. Você vai ficar de pé só mais um pouquinho. Deuteronômio, capítulo de número 12, verso 1 em diante. Aleluia. Deuteronômio 12, verso 1 em diante. Acompanhe a leitura comigo. Estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o teu Deus, o Deus dos teus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolheu dentre todas as nações para as tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Ali na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, Yahvé, o seu Deus, os terá abençoado. Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso e a herança que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando. Mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança, e ele lhes concederá descanso de todos os seus inimigos, dos inimigos que os cercam, para que vocês vivam em segurança. Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar: holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, e tudo o que tiverem prometido em voto ao Senhor. E regozijem-se, alegrem-se ali perante o Senhor, o seu Deus. Vocês, os seus filhos e filhas, os seus servos e servas, e os levitas que vivem nas cidades de vocês, por não terem recebido terras nem propriedades, tenham o cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrade. Tenham o cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrade. Ofereçam-nos somente no local que o Senhor escolher, numa das suas tribos, e ali ponham em prática tudo o que eu lhes ordenar. Até aqui, palavra do Senhor. Diga amém. Pode tomar o seu assento. Oremos. Pai, esta é a palavra do Senhor, essa é a verdade absoluta, que reina entre as nações, no universo, pois por ela foram criados os céus e a terra. Pela tua palavra, Senhor, nos deste a vida, e a vida com abundância. Pela tua palavra, nós somos salvos, Pai. Ó Senhor, que esta palavra penetre o coração de cada um de nós, que esta palavra nos faça compreender, entender, meu Pai, o que o Senhor deseja de nós, que esta palavra, Senhor, traga temor aos nossos corações, que esta palavra, Senhor, tire, Senhor, de nós toda a obra do engano, toda a obra das trevas, tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes pensamos estar servindo ao Senhor, mas está nos afastando de Ti. Pai, em nome de Jesus, Senhor, reine a tua palavra em cada coração aqui presente, cada coração que está assistindo pela internet. Reine a tua palavra, Senhor,
A tua palavra, ela vai, Senhor, em confronto com o mundo. A tua palavra, Senhor, ela confronta, Senhor, a cultura deste mundo, as culturas deste mundo. A tua palavra, meu Pai, ela confronta, Senhor, a sabedoria humana. A tua palavra, Senhor, é oposição a tudo que fazem os homens por sua própria sabedoria nessa terra, Senhor. Que esta palavra reine em nossos corações, com poder e grande glória do Senhor, no nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, estou adiantando a pregação, que seria em dezembro, por motivos de inspiração do Santo Espírito. Nós estamos chegando ao mês de dezembro e já se iniciaram as comemorações de Natal. Já se iniciaram antecipadamente as lojas, o comércio, todos se aquecendo para o que é chamado Natal, o nascimento de Jesus Cristo. O Papai Noel, a trena, as renas, os presentes, as árvores natalinas, O Ministério de Louvor está de vermelho aqui hoje no altar, mas não tem nada a ver com a data, É que acalhou de ser justamente no dia que eu vou falar sobre isso, Glória a Deus. Precisamos compreender a palavra de Deus para parar de errar. Parar de errar. Porque esse texto, diga assim: Deus não muda. Você compreendeu isso? Ele diz isso em Malaquias capítulo 3, no verso 6. Vamos ver aqui na tela. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Misericórdia, Deus é misericordioso, mas Ele não muda. A sua palavra é a mesma sempre, sempre foi, sempre será. O Velho Testamento é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mas muitos ignoram algumas coisas demais importantes, por demais importantes do Velho Testamento. Ignoram os ensinamentos de Deus. Nós estamos no livro de Deuteronômio, e o livro de Deuteronômio, Deus, Ele instrui o seu povo a como adorá-lo. Deus está dizendo na sua palavra: não é como vocês bem entendem, não é como vocês acham melhor, é como eu ordenar, diz o Senhor. Eu escolho como ser adorado. Não é como você quer, não é do jeito que você quer. Tem aquelas pessoas que sobem, conta o testemunho e vai cantar: eu não sei cantar muito bem não, mas eu vou cantar, é para Jesus, Veja que o ser humano, ele escolhe a forma de adorar a Deus do seu jeito, e Deus tem que receber, Deus tem que aceitar. Na mente de muitos, Deus tem que aceitar a maneira como eu escolhi adorá-lo, Ele tem que aceitar a maneira como eu escolhi comemorá-lo, celebrá-lo. Mas Ele diz: não quero adoração imitando a adoração dos povos a seus próprios deuses. Eu não quero. Não imitem esses povos, não me adorem como eles adoraram os seus próprios deuses. Veja que Deus, Ele vai em oposição ao mundo, Ele se opõe ao mundo, a maneira como o mundo vive, Ele se opõe, Ele se opõe. De novo no texto,
no verso 2, vamos pegar o verso 1 novamente. Estes são os decretos e ordenanças. Decretos são coisas infinitas. Decretos são perpétuos, essa é a palavra. Perpétuos. Um decreto jamais pode ser quebrado, principalmente o decreto de Deus. Um decreto feito por Deus. Nós vemos isso nos reis da antiguidade, lá do Velho Testamento. Quando eles faziam um decreto e eles selavam com seus anéis, aquilo não podia ser mudado. Foi assim que aconteceu, né, com os judeus na época da rainha Esther. O rei foi ludibriado, ele foi enganado por aquele camarada, né, o Naamã. Foi enganado, porque o Naamã queria ver a destruição do povo de Deus, e o rei caiu na cilada, e assinou um decreto para a morte de todos os judeus. E depois ele fez aquele decreto, acabou, não pode mais mudar. E aí depois, quando se desenrola a história, lá no livro de Esther, em que vem a revelação para o rei do que é que estava acontecendo, quando Esther é usada por Deus, Mardoqueu, quando são usados por Deus e vem a revelação para o rei, ele entra em desespero, ele diz: eu não posso mudar o decreto, mas vamos fazer o seguinte, ele cria um novo decreto, ele não pode mudar o primeiro, mas ele cria um novo decreto, em que os judeus poderiam todos se defenderem, armados até os dentes, contra aqueles que viessem tentar matá-los. Veja a importância de um decreto, não pode ser quebrado. Então o decreto de Deus é eterno, um decreto de Deus é eterno, ele é para sempre. E aí ele diz: estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Esses decretos estão valendo. Estão valendo. Só que os tempos são outros. Os tempos se modernizaram tanto. E eu vou dizer para você quando foi que mudaram, quando deixaram de obedecer esses decretos. Foi quando um homem chamado Constantino se converteu a Deus. É fato que houve alguns benefícios pelo que ele fez. Houve alguns benefícios devido ao que ele fez. Ele tornou a religião cristã oficial no Império Romano. O benefício foi que a igreja parou de ser perseguida naquele período. Pararam de matar crentes. Então parece ser uma coisa boa. Mas houve mais desvantagens do que vantagens. Porque quando Constantino oficializou a religião cristã, ele obrigou todos os pagãos a se converterem a Jesus. E a palavra de Deus se opõe a isto, porque está dito que não seja nem por força, nem por violência. Não se pode obrigar ninguém a fazer o que não quer fazer, principalmente entregar sua vida para Jesus, se ela não quiser fazê-lo. Mas ali naquele período, foi obrigatório todo ser humano que estava debaixo do império, do governo de Constantino, converterem-se a Cristo Jesus. E isso trouxe problemas terríveis para a igreja, e a igreja sofre desses males até os dias atuais. Até os dias atuais. Agora surge um Papa que parece que quer consertar a coisa. Ele colocando lá, declarando que Maria não tem poder de salvar. E não tem mesmo. Nunca teve. Jamais terá. Ela foi mãe de Cristo, foi mãe de Jesus, homem. Ela não é mãe de Deus.
Então ele vem agora e parece que ele quer consertar, mas não se iludam, o fim vem. Isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Eu não vou entrar nos detalhes do Apocalipse, mas isso tem que acontecer. A questão é que a igreja sofre os danos desse mal criado por Constantino, de obrigar os pagãos a serem cristãos. Não demorou muito, e os pagãos começaram a introduzir os seus costumes dentro da igreja. Os pagãos começaram a introduzir costumes dentro da igreja, costumes dos quais eles tinham na adoração de seus deuses. Um deles é que eles adoravam o sol como Deus. Os romanos adoravam o sol. O sol era Deus, era o Deus deles, era um dos deuses. E na data do dia 25 de dezembro, eles faziam uma grande festa ao sol, uma grande festa ao Deus Sol. E agora eles não podem mais, agora eles são obrigados a adorar Jesus, mas eles não querem abandonar seus velhos hábitos, seus velhos costumes. A adoração pagã eles não querem abandonar. Então eles convencem a liderança da igreja cristã que o aniversário de Jesus Cristo, o aniversário do nascimento de Jesus, deveria ser comemorado naquela data. Vamos agora então adorar a Jesus, porque ele nasceu no dia 25 de dezembro. Nós vamos colocar essa data, como não há uma data na Bíblia, não fala a data, precisamos de uma data para adorar Jesus. 25 de dezembro foi a data escolhida. E aí então prosseguiu-se, e até os dias de hoje boa parte do mundo comemora essa data como se fosse o nascimento de Jesus. Tantas outras coisas foram introduzidas. Por que a igreja católica tem muitos desvios? Não que não sejam um povo de fé, que não sejam pessoas que têm fé, mas vivem os desvios. Um deles, o Papa cortou: Maria não é corredentora. Mas existem tantos outros desvios. O Papai Noel, sabe a origem? São Nicolau, um homem cristão, católico, filho de família rica, e que morreu seu pai, morreu sua mãe, e ele herdou a fortuna dos pais. Milionário. Ele era um homem bondoso, ele era um homem que se compadecia das pessoas necessitadas. Então ele foi usando a sua fortuna para abençoar essas pessoas. Ele começou a presentear as pessoas necessitadas. Ele começou a sustentar essas pessoas com seus presentes. E aí não demorou muito, por causa dos desvios do catolicismo, não demorou muito para que esse homem fosse venerado como se fosse um Deus. Ele morre, agora é um santo, faz milagres. E aí vem o tal do Papai Noel. Surge a crença, a invenção do Papai Noel, também no dia 25 de dezembro. Entendem? Desvios. E Deus dizendo aqui, no verso 2 de Deuteronômio 12: destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados, despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. E o verso 4: vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses. Não imitem eles. Não é para imitá-los. Decreto, ordem de Deus. Sabe, eu tenho falado isso todos os anos, mas eu sempre vejo que alguns irmãos não compreendem, não conseguem compreender, ou não querem compreender.
Mas é meu dever como líder, é meu dever como pastor, levantado por Deus e não pelos homens, pregar a verdade, ensinar a verdade. É muito bonito essa data, concordo, é uma data muito bacana, bonita, os filmes natalinos são muito legais, fala de amor, fala de ajuda ao próximo, realmente é uma coisa bonita. Mas a palavra de Deus diz que o inferno está cheio de boas intenções, né? Ela nos leva a entender que o inferno está cheio de boas intenções. Então ele maquia a mentira com um falso amor, uma falsa caridade, e consegue prender a muitos, levar muitos a amarem essa data, a amarem esse período, quando deveriam amar o tempo todo, quando deveriam fazer bem o tempo todo, quando deveriam se compadecer das pessoas necessitadas o tempo todo, e não somente numa data específica. Percebe? Deus está dizendo: vocês não vão me adorar como eles adoram seus deuses. Seus deuses. Tem a parte aqui, eu peguei, com a ajuda da internet aqui, algumas coisas interessantes. No verso 2, 3 novamente: derrubem seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas, e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Postes sagrados, você sabe o que era, não? Você tem ideia do que eram os postes sagrados, ou as colunas sagradas? Os postes sagrados, referidos na Bíblia, em hebraico, Asherim, plural de Asherá, eram objetos de culto à deusa cananeia Azerá. Eles eram vistos como símbolos de idolatria e adoração pagã, sendo veementemente proibidos por Deus na lei dada aos israelitas. Azerá era cultuada pelos cananeus como a deusa mãe, consorte do deus principal, El, e um símbolo de fertilidade. Os postes sagrados, frequentemente descritos como de madeira ou contendo madeira, representavam a presença ou o objeto de adoração a essa divindade. Embora sua aparência exata não seja totalmente clara, acredita-se que pudessem ser postes simples de madeiras, árvores sagradas ou entalhes em madeira. Eles eram tipicamente erguidos perto de altares pagãos, muitas vezes em lugares altos, em alguns casos junto ao altar de Baal. A adoração envolvendo os postes sagrados muitas vezes incluía rituais de fertilidade e, segundo algumas interpretações, prostituição sagrada, orgias. Essas práticas eram uma violação direta do mandamento de Deus de não ter outros deuses e não adorar imagens criadas. Deus ordenou destruí-los por isso. Por isso Deus mandou destruir. Entendeu o que eram esses altares? O que eram esses postes sagrados? Eles eram feitos de madeira. Em alguns casos eles usavam árvores. Por que árvores? E que árvores eram essas? Árvores perenes. Como assim? Árvores que tinham longa vida. Porque eles cultuavam a fertilidade e a vida. Então essas árvores de longa vida, que não morriam facilmente, que não secavam facilmente, que atravessavam anos e anos, atravessavam, né, as estações, as 4 estações do ano, sempre firmes, sempre frondosas. Eles usavam essas árvores como objetos de adoração
a Azerá. Entendem isso? E Deus diz no versículo: vocês não vão me adorar como estes adoram seus deuses. Ou seja, ele descarta todo e qualquer objeto físico de adoração. Deus descarta isso. Porque a fé de um crente genuíno, ela não apalpa nada, ela não toca nada, ela não precisa de um amuleto, ela não precisa de uma imagem de escultura, ela não precisa de uma árvore frondosa, ela não precisa de absolutamente nada físico, porque a fé de um crente genuíno, ela é uma fé espiritual e invisível. O crente genuíno não precisa de nada para crer em Deus, ele só precisa da palavra. Ele só precisa da palavra. Um crente genuíno, ele adora a Deus sem vê-lo, sem nunca o ter visto. Essa é a fé pura e genuína. Amém? Amém? Não se assustem. Este é Deus, não é homem. É Deus, soberano. Ele não é servo, ele é Senhor. O período de servo passou. Jesus veio a esse mundo em humilhação. Ele teve que se humilhar para nos salvar. Ele veio e se fez servo para ensinar ao homem como é que se chega a Deus, através da humildade, do arrependimento e do serviço a Ele neste mundo, crendo em Jesus, olhando para Jesus, imitando Jesus. Irmãos, por que será que a Bíblia não fala a data de nascimento de Jesus? Você nunca se perguntou isso? Você nunca se perguntou por que a Bíblia não anuncia a data de nascimento de Jesus? Sabe o que dizem aqueles que querem continuar fazendo o que é errado? Não era a cultura daquele povo, não era a cultura dos judeus. Realmente não era a cultura dos judeus. E Jesus era brasileiro? Não. Jesus era alemão? Jesus era francês? Jesus era judeu. Então ele manteve as tradições. Era um povo escolhido por Deus, que vivia debaixo dos ensinos da palavra, que procuravam obedecer, eram decretos de Deus. Então por isso não havia a cultura de se comemorar o nascimento. Há algo que tem que continuar sendo observado quando se fala de Cristo. Jesus nasceu, viveu 33 anos e meio, morreu. No terceiro dia ele ressuscitou. E ele vive. E a Bíblia diz que de eternidade a eternidade ele é Deus. Ele não faz aniversário. Ele não faz aniversário. Diferente de nós. Nossa vida aqui é finita. A dele não. A dele nunca teve um começo. Ele é Deus de eternidade, sem começo. A eternidade, sem fim. Entendeu? Não é como nós queremos. Olha o verso 8. Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende. Até então, o povo hebreu estava fazendo o que bem entendia, mas agora chegou a época da revelação, chegou a época da instrução, chegou a época de Deus dar a eles como é que se deve viver para Deus na terra. E aí então Moisés diz: vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende. O pastor prega todo ano isso aí, eu respeito o pastor,
mas na minha casa eu vou ter a árvore de Natal, vai ter os presentes, vai ter a meinha pendurada, né? Vai ter a guirlanda na porta. Na minha casa mando eu. Concordo. Cada um tem o livre poder de escolher o que quer para a sua vida. Entendeu? Agora, o decreto de Deus, ele diz: não é como você quer me adorar, é como eu quero ser adorado. Isso implica em que ele não aceita esse tipo de adoração. Ele não aceita. Pode fazer, pode achar que está agradando a Deus, não agrada, porque ele não ensinou isso, não vem dele, não vem da sua palavra. A sua palavra é a verdade, não é o que ensinaram os antigos. A sua palavra, a palavra de Deus é a verdade. E um cristão genuíno vive pela palavra, e não pela sua própria vontade. Não pela sua própria vontade. Eu sei que é duro a gente ouvir isso, mas ou a gente entende, que Deus é Deus e Ele não muda. Deus é Deus e Ele não muda. O que mais? Capítulo 16, a gente volta aqui no 12. Capítulo 16 de Deuteronômio. Mas isso aí é o Velho Testamento. Mas o que eu falei sobre decretos? Então, Velho Testamento não quer dizer que não tem valor. O Velho Testamento não tem valor. O Velho Testamento só tem valor quando fala de bênçãos. As bênçãos do Monte Gerizim. Será abençoado ao entrar, ao sair, vai ser prosperidade. Glória a Deus. Aí vale o Velho Testamento. Mas quando Deus pega pesado ali, não, mas isso aí era para aquele povo, era para os judeus. É assim que muitos crentes tratam a palavra do Velho Testamento. Mas o Velho Testamento é a palavra de Deus, senão ele não estava aqui. É certo que o Velho Testamento existem muitas coisas que já são desnecessárias para a igreja. Por quê? Porque se cumpriram em Cristo Jesus. Falando dos cerimoniais do Velho Testamento, eles foram todos cumpridos, a lei toda foi cumprida em Jesus. Então, tais coisas se tornam desnecessárias, porque está cumprido em Jesus, e vivemos no tempo da graça. Mas viver no tempo da graça, não é achar que pode fazer o que bem entende e adorar a Deus da forma que quiser. Aqui, nós buscamos orientação de Deus. São 19 anos de igreja cristã evangélica ao Deus eterno. Acho que talvez tenha algum membro que nem sabe o nome da igreja direito ainda, né? Eu não é ICD. Mas o que significa ICD? A igreja ao Deus eterno. Não, é a igreja cristã evangélica ao Deus eterno, né? Aqui, a orientação é dada por Deus, é o Espírito Santo, porque a gente prega o evangelho, nós nos comprometemos com Deus a pregarmos o evangelho, nada menos, nada a mais. Entendeu? Então nós precisamos obedecer esse evangelho. Não é o que a gente quer pregar, não é o que eu acho melhor. Hoje eu quero pregar sobre tal coisa. Hoje eu vou pregar. Não, eu vou preparar uma mensagem e eu falo: Senhor, qual é a mensagem? O que o Senhor tem para ser transmitido para o teu povo e para mim essa noite? Senhor, eu preciso da tua sabedoria, eu preciso do teu Espírito me guiando. Aqui o evangelho é pregado assim, e não o que eu acho que deve ser. Alguns até falam: o pastor está pregando isso hoje porque alguém falou alguma coisa para ele. Será, irmãos? É assim que você pensa? É fato que às vezes alguns acontecimentos dentro da igreja o Senhor me faz observar, e aí então eu oro ao Senhor e o Senhor fala: corrige. É ordenança de Deus a correção.
Eu não posso deixar todo mundo viver do jeito que quer na igreja, a fazer o que quer. Não, eu preciso obedecer a palavra de Deus. E muitas vezes eu observo, ou algum líder, ou pastor, ou obreiro, pastor, está acontecendo assim, 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 assado. Meu Deus, ou eu chamo diretamente, dependendo do caso, a pessoa para conversar e orientar e disciplinar, ou então é algo que está acontecendo e está contaminando a igreja. Então eu venho e trago uma palavra de altar para correção geral. Correção geral. Porque nós não podemos viver do jeito que a gente bem entende, não, irmãos. Não podemos viver do jeito que a gente bem entende. Achar que Deus está se agradando da maneira qual nós vivemos. Ele diz como Ele quer a adoração. Ele dita como é que nós devemos viver. É Deus que ensina a maneira que nós devemos viver, servir uns aos outros, adorar a Ele. É Ele que ensina. Está na palavra. Ou a gente obedece, ou então nós somos vistos por Deus como filhos ilegítimos. Porque o filho que não obedece a Deus, que não aceita a sua disciplina, a Bíblia diz que ele não é filho. Ele não é filho. Capítulo 16. Agora eu queria que eu mudasse a tradução. Capítulo 16, verso 21 e 22. Quer mais clareza que isso? Para quem gosta da árvore de Natal em casa? Para quem gosta de luzinhas piscando na árvorezinha, Papai Noelzinho pendurado, estrelinha lá na ponta. Você quer clareza maior do que a palavra de Deus para você entender que isso está errado? Ah, mas isso aí não fere ninguém. Eu não tô prejudicando a vida de ninguém. De ninguém, realmente, de pessoas não, mas Deus está sendo afetado. O que eram os postes ídolos? Que eram levantados para Azerá e Baal? Árvores. Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti. E o verso 21, 22. Nem levantarás imagem a qual o Senhor teu Deus odeia. Qual é a parte que a gente não entende? Qual é a parte que a gente não entende? Deus é bem claro na sua palavra. É Ele quem dita como quer a adoração. Ah, mas eu não faço isso para adoração. É só uma comemoração humana, tal. Mas Deus está dizendo que essas coisas desagradam a Ele. Ele está dizendo que Ele não se agrada. Ainda que meu coração não tem, minha consciência está limpa, eu não tenho nada, mas Deus não se agrada. E se eu sei que isso não agrada a Deus, por que vou fazer? Por que eu teimo em fazer? Por que eu teimo em continuar? Servir a Deus é renunciar a si mesmo. Lembre-se que Jesus ensinou assim. Servir a Deus remete o homem à renúncia. Aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer vir após mim, aquele que quer me seguir, tome a cada dia a sua cruz, e então siga-me. Renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Os evangelhos nos dizem assim. Não é como eu quero, percebe? Percebe que a palavra de Deus não mudou? Percebe que o Velho Testamento e o Novo Testamento estão em comunhão com o outro? Estão em comum acordo? Deus está dizendo, olha, não quero ser adorado como esses povos adoram seus deuses. Não é assim que vocês vão fazer. Eu escolho o lugar da adoração. Eu escolho como quero ser adorado. O que você deve fazer para me adorar, eu escolho. Eu sou Deus. E olha Jesus dizendo, aquele que quer me seguir, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Percebeu? Deus não muda. Deus não muda. Glórias a Ele por isso. Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10. Olha o que diz
a palavra do Senhor. Verso 1 em diante. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais do céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são o quê? Inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, o artesão a modela com seu formão, enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer bem nem mal. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Ou seja, não tem como a gente usar alguma coisa terrena para servir a Deus em adoração, porque nada que seja terreno se compara a Deus. Nada se compara a Deus. Percebe que no templo, quando Deus mandou construir o templo, tudo que tinha no templo eram coisas muito finas e nobres e muito caras, mas nem essas coisas podiam se comparar a Deus. O templo era ouro, era prata, era bronze, eram pedras preciosas, eram tecidos dos mais caros, especiarias das mais caras. Aí o homem vai lá e compra uma árvore de Natal de pau, né? Compra lá bolinhas que quebram, uns enfeitinhos de luzinha que queima. Ah, isso aqui é para meu Jesus. Comparar Jesus a uma tralha, ah não, então eu vou pegar e vou comprar um pinheiro mesmo, vou comprar um pinheiro mesmo. Aí eu vou pôr o pinheiro, então o pastor não pode falar nada. Vamos ver a origem do pinheiro? Vamos ver a origem do pinheiro? A origem do pinheiro, como árvore de Natal, é uma fusão de tradições pagãs antigas e um evento cristão. Civilizações pagãs já decoravam árvores perenes no solstício de inverno como símbolo de vida e fertilidade. A tradição cristã moderna começou na Alemanha, com histórias ligadas a Martinho Lutero. De manhã eu falei tão bem de Martinho Lutero, mas aí ele é homem, né? Ele era homem, e todo homem está suscetível a erros e falhas, tá? Talvez o que ele fez não era a intenção, mas foi entendido como tal, quem sabe. A tradição moderna então começou na Alemanha com a história ligadas a Martinho Lutero, que teria decorado uma árvore com velas e algodão, para imitar a beleza de um pinheiro nevado sob as estrelas. Para imitar a beleza. Na verdade, você vê que a intenção não é sobre o nascimento de Jesus. Civilizações antigas veneravam árvores perenes e as decoravam durante o solstício de inverno como um símbolo de vida e de promessa da primavera. Os germânicos colocavam ramos de pinheiros em suas casas para afastar maus espíritos no inverno. Sabe a guirlandinha lá que põe na porta? Ai, que bonitinho. Sabe qual é a origem? Espantar maus espíritos. É isso, espantar maus espíritos. São Bonifácio, no século VIII, o missionário São Bonifácio teria derrubado um carvalho sagrado, que era chamado de o carvalho de Thor, e para evangelizar, proclamou o pinheiro como a árvore do Senhor, por ter um formato triangular que representava a Santíssima Trindade, e folhas que simbolizavam a eternidade de Cristo. A lenda mais difundida atribui o início da árvore de Natal moderna a Martinho Lutero. Inspirado pela beleza de um pinheiro iluminado pelas estrelas da floresta, ele levou galhos para casa e decorou com velas de algodão para recriar a cena para a sua família, dando início à tradição.
E até então no Brasil, ninguém comemorava isso. Ninguém usava árvore de Natal, ninguém fazia festa de Natal. Até o século XIX, no Brasil, ninguém celebrava essa data. Os antigos brasileiros não comemoravam. Mas no século XIX, a popularização global da árvore de Natal ocorreu no século XIX, impulsionada por ilustrações da Rainha Vitória e do Príncipe Alberto da Inglaterra, que adotaram o costume de suas famílias alemãs. A popularidade da família real levou a tradição para outras partes da Europa e do mundo, incluindo o Brasil, onde o costume se firmou no início do século XX. Viu? Aonde na Bíblia Sagrada fala de árvore de Natal? Por favor, me mostrem. Eu já procurei, igreja, eu não consigo encontrar, eu não acho. Me mostra onde é que você achou essa ideia de que você tem que fazer isso na sua casa. Me diga onde é que você entendeu que Deus mandou você fazer isso e que isso agrada. Aonde, irmãos? Aonde? Me mostrem na Bíblia Sagrada. Esta é a minha única regra de fé para a minha vida nessa terra. Eu não ouço a homens pagãos, eu não ouço a ensinos pagãos, eu não culto as tradições pagãs. Eu vivo pelas tradições, as tradições ensinadas pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. É duro a gente ouvir. Eu comemorava Natal. Nos meus primeiros anos de cristão convertido a Cristo, eu comemorava, mas aí de repente Deus começou a me incomodar, e eu comecei a buscar, a curiosidade buscar, o Espírito Santo começou a me mostrar, não está certo isso, você não está no caminho, não é isso que eu quero, então eu fui buscar e encontrei. Paganismo, a origem é pagã. Ah, mas a gente mudou, a gente ora, a gente dá graças a Deus e todo esse mal é quebrado e a gente pode fazer. Mas não é isso que a palavra diz, meu irmão. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que é decreto de Deus. É decreto, não pode ser mudado um decreto. Ele está dizendo, tenham cuidado de cumprir tudo que eu ensino. Ele colocou, estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o seu Deus, dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas à sombra de árvores frondosas. Derrubem seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas, queimem seus postes sagrados, despedacem os ídolos de seus deuses e eliminem os nomes daqueles lugares. Vocês, verso 4, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram seus deuses. É decreto, é ordem de Deus que não muda, não pode ser revogada. Se adora a Deus como Ele quer ser adorado. Como é que se adora a Deus então? Como é que Deus quer ser adorado? Fala para mim. Pensa aí por um instante. Bom, tá. Como é que Deus quer ser adorado? Você tem ideia ou não? O que Jesus fala em João? O que ele fala em João 4? Para a mulher samaritana. João 4, 23 e 24. O que Jesus disse? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, adorarão o Pai com árvore de Natal, panetone, com ovos de Páscoa na Páscoa, com coelhinho, chegou o tempo, e vocês vão adorar a Deus assim, com presentes, vocês vão adorar a Deus assim. Não, ele está dizendo, adoradores adorarão o Pai em
espírito e em verdade. A adoração é espiritual. Espiritual não é visível, é sentido, é vivido, não é visível, apalpável, tocável. Espiritual é vida com Deus. É vida com Deus, irmãos. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Como tem intimidade? Esse aqui que tão bonitinho, eu vou oferecer para Deus na minha casa, acender uma luzinha bonitinha, botar uns enfeitinhos. Deus é para o Senhor. Deus não quer adoração dessa maneira, porque é assim que os antigos adoravam os seus deuses, e é assim que os da nossa modernidade adoram os seus próprios deuses. É assim que eles adoram seus deuses, e Deus fez um decreto: vocês não vão me adorar como eles adoram os seus deuses. A adoração a mim é em espírito, é em verdade. Verdade. Você entendeu isso, irmão? E todos os anos a gente prega, todos os anos eu falo, mas acho que nenhum ano eu preguei dessa forma como estou pregando hoje. Por que será que eu estou pregando dessa forma tão dura hoje? Por que será, irmãos? Sabe Deus e cada um de nós. Sabe Deus e cada um de nós. Por que está tão duro assim hoje? Tiago 1,17. Tiago 1,17. Aleluia. Deixa eu ver se é. Acho que eu peguei o verso errado. Peguei o verso errado. Não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Só ouvir, irmãos, e não praticar, é um erro gravíssimo do cristão. É um erro gravíssimo. Ouvir Deus falar e não praticar o que Ele está falando, não obedecer o que Ele está ordenando. Mas Deus não quer que eu me sinta obrigado a fazer. Realmente, Deus não quer que você se sinta obrigado a fazer. Ele quer que você faça com amor. Ele te diz: esse é o caminho. Para seguir, siga com amor. Obrigado, Deus não vai aceitar. Deus não vai aceitar uma adoração quando alguém se sente obrigado a fazer. Eu só não comemoro essa data porque lá na minha igreja, diz que não pode comemorar. Então, e aí aquela vontade de fazer, e fica, puxa vida, não acredito, acho que eu vou mudar de igreja, Melhor mudar de igreja então, porque você não está se sentindo obrigado. Está se sentindo obrigado. A palavra de Deus não está obrigando. Ela está ensinando o caminho da verdade. Ela está ensinando a verdade para cada um de nós. E a verdade de Deus não muda, irmão. A verdade de Deus, ela não é variável. Ela não é volúvel. A verdade de Deus é sólida. É uma rocha que não balança, que não treme. Ela é firme. Ela não muda. Essa é a verdade. Quem quiser adorar a Deus, precisa viver a verdade de Deus. Precisa viver a verdade de Deus. Precisa estar disposto a viver a verdade. Não podemos viver nos enganando. Você viu ele dizendo lá? Não podemos continuar vivendo como estamos vivendo aqui, até aqui, fazendo o que a gente bem entende. Você viu Moisés dizendo para o povo? Não é como a gente bem entende. É como Deus está ordenando. É assim que a gente vai viver. E se faz isso com amor a Deus e com gratidão a Ele. Obrigado, Senhor, por me libertar do engano. Obrigado, Senhor, por me libertar das trevas. Eu estive na igreja do nosso irmão Anderson e a Michele,
nós fomos convidados, eu e a pastora Fátima, para participar, né, de um evento musical, e a gente foi, uma bênção, muito bom, maravilhoso, e próximo do término do culto, eles abriram as celebrações de Natal. São nossos irmãos em Cristo, irmãos, eles são nossos irmãos, isso não vai mudar, né, a nossa paternidade, somos filhos do mesmo Pai, servimos ao mesmo Deus, só que alguns, infelizmente, permanecem no engano, desagradando a Deus nesse período. E aí eles abriram com cantatas de Natal, músicas adorando a Deus. Até então são louvores a Deus, amém, mas o fundo gigantesco era neve caindo sobre as casas, sobre as árvores. O pastor presidente, quando ele foi dar o início, ele falou assim: nós estamos então iniciando agora as nossas celebrações de Natal, né? Irmãos, vamos adorar o Senhor, vamos comer, que bacana. Aí no final ele diz assim: mas Jesus não nasceu em dezembro, irmãos. Por que o pastor falou assim? Porque todo pastor sabe que Jesus não nasceu em dezembro. E para ele ter falado assim, é porque isso pesa para ele. Certamente deve pesar. Jesus, olha, ele ainda diz bem assim: olha, Jesus não nasceu em dezembro, tá? Vamos começar a celebração. Ou seja, eu senti que ele não estava confortável. Posso estar errado, mas eu senti que ele não estava confortável, por saber que Jesus não nasceu em dezembro e aquela celebração não é uma realidade. E aí a desculpa não, mas é porque, como a gente não sabe a data que Jesus nasceu, escolheu-se essa data, mas essa data, na antiguidade, já era uma data pagã, que na época de Constantino, volta a dizer, foi introduzido dentro da igreja pelos pagãos que foram obrigados a se converter, e aí trocou do sol para Jesus. Jesus é o sol da justiça. Realmente a palavra diz que Jesus é o sol da justiça, então está tudo certo. Não está tudo certo. Deus não aceita isso. Já se fazia para deuses pagãos. Ele diz: eu não quero adoração pagã, minha adoração é em espírito e em verdade. Quem vai me adorar é em espírito e em verdade, não de forma pagã. Compreendeu isso? E para a gente poder encerrar, o Papai Noel, essa figura tão legal, bonitinha, né? Você sabia que o Papai Noel original não era vermelho e preto com branco? Na versão original, Papai Noel não era São Paulino, né? Ele era verde com branco, suas roupas eram verde e branca, tanto que existe em alguns lugares que o Papai Noel é verde e branco, né? Vamos lá, a figura do Papai Noel tem origem histórica em São Nicolau de Mira, um bispo cristão do século IV, conhecido por sua extrema generosidade e caridade. Ao longo dos séculos a figura evoluiu, misturando-se com o folclore e sofrendo influências culturais até chegar à imagem moderna. Nicolau nasceu na Lícia, atual Turquia, em uma família rica. Após a morte de seus pais, ele herdou uma fortuna e dedicou sua vida a ajudar os necessitados em segredo. A história Santo Padroeiro, devido aos seus muitos atos de bondade e milagres atribuídos, ele se tornou o Santo Padroeiro das crianças, marinheiros e mercadores. E o seu dia, 6 de dezembro, é celebrado em muitos países europeus com a troca de pequenos presentes. Aí vem a evolução. Na Holanda, a tradição de São Nicolau sobreviveu à reforma protestante, e ele era conhecido como Sinterklaas. A tradição de Sinterklaas foi levada para a colônia holandesa de Nova Amsterdã, atual Nova York, nas Américas. O nome Sinterklaas foi anglicizado para Santa Claus. No início do século XIX, atores nova-iorquinos como Clement Clarke Moody, em seu poema, o nome está em inglês aqui, popularizaram elementos como o trenó voador, as renas e a entrada pela chaminé.
O cartunista Thomas Nast ajudou a popularizar a imagem de Papai Noel, rechonchudo, gordinho, com barba branca e roupa vermelha e branca, na revista Tarará do final do século XIX. A Coca-Cola, embora a Coca-Cola não tenha criado o Papai Noel, uma campanha publicitária da empresa na década de 1930, inspirada nas ilustrações de Nast, consolidou a imagem globalmente conhecida do bom velhinho, de roupa vermelha, cinto de couro e um saco de presentes. Assim, a figura do Papai Noel é uma rica mistura de história, religião e folclore, centrada no princípio atemporal da generosidade e da bondade de um legado de São Nicolau. Tudo humano, nada bíblico, nada inspirado, nada ensinado pela palavra de Deus, nada ensinado pelos profetas, nada ensinado pelos apóstolos, nada ensinado por Jesus. Tudo isso que se vive nessa época não tem base bíblica. A única coisa que eles fortalecem, uma das coisas que eles fortalecem a ideia de que se deve comemorar o Natal de Cristo é Lucas capítulo, deixa eu ver se é o primeiro, e aí eu vou explicar para a gente encerrar. Lucas capítulo 2. Naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se, a cidade de nascimento. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Maria também tinha nascimento no mesmo lugar. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os pastores e os anjos. Havia pastores que estavam no campo próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Fato que mostra que não era no inverno, em dezembro, porque lá é um inverno rigoroso em dezembro, e eles jamais estariam com suas ovelhas no pasto, lá no campo. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram atemorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas, de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, esse trecho da palavra de Deus é onde se fortalece a ideia, de comemorar a data. Mas a Bíblia não está ensinando. Primeiro, não deu data, não disse em que tempo foi, não foi em dezembro, não foi. Toda a teologia cristã, católica e protestante concordam que não foi em dezembro. Então não é uma verdade, é uma mentira. Ah não, é um dia simbólico. Meu irmão, se você não soubesse o dia que você nasceu, a data que você nasceu, você não ia a fundo procurar a origem, para você saber quando foi que você nasceu? Ah, eu vou comemorar meu Natal qualquer dia, meu aniversário qualquer dia do mês, do ano, Eu não sei quando eu nasci, meus pais não me registraram. Você não ia a fundo, você não ia atrás? Eu fui atrás na Bíblia Sagrada, para saber quando Jesus nasceu. E existem duas datas prováveis, e a mais provável entre as duas é entre setembro e outubro, o nascimento de Jesus. Fazendo cálculos bíblicos, porque Deus nos deu, essa possibilidade, a gente conseguir calcular biblicamente quando foi que Jesus nasceu. Entre setembro e outubro. Uma outra vertente fala entre abril e maio.
as duas têm, né, uma base bíblica, mas a mais forte é entre setembro e outubro. Não dá tempo para explicar aqui, mas existe como você descobrir quando Jesus nasceu. Então você não ia também atrás para saber quando você nasceu, para comemorar o seu aniversário na data certa? Eu fui registrado no dia 23 de março de 1971, mas essa não é a data do meu nascimento. Eu não nasci nesse dia. Minha mãe disse que eu nasci no dia 28 de dezembro de 1970. Mãe, mas por que essa diferença? Naquela época existiam alguns problemas, um medo de multa, sei lá, eu não entendi bem o que aconteceu na época, mas a minha mãe só me registrou 3 meses depois. Qual é a data que eu celebro o meu aniversário? Eu sei que eu nasci. Agora, se minha mãe tiver, está no registro, 23 de março. Se minha mãe nunca tivesse dito, eu comemoraria dia 23 de março, porque está no meu registro, está no meu documento. Mas minha mãe disse que foi 28 de dezembro de 1970. Então, eu celebro o meu aniversário, eu agradeço a Deus, né? A cada passada de ano, no dia 28 de dezembro. Jesus nasceu entre setembro e outubro, biblicamente, ou abril e maio. E vai comemorar em dezembro. Por que dia 25 de dezembro? Por que especificamente 25 de dezembro? Porque foram os pagãos que introduziram isso na igreja romana. E aí a igreja romana adotou e chancelou. E aí então permaneceu a data. Permaneceu a data até os dias de hoje. E o que Deus disse no decreto? Não me adorem como os pagãos adoravam seus deuses. É claro demais, irmãos, para mim não tem nenhum problema em entender isso. Não há nenhum problema em entender isso. Eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. Ah não, mas para agradar a igreja é melhor que a gente comemore. Não tem mal nenhum. Tem mal sim. Não é uma verdade, é uma mentira. Não tem árvore de Natal na Bíblia Sagrada. Tem árvore de adoração a deuses falsos e pagãos. E Deus repreendendo que não quer esse tipo de adoração. Então eu vou com a Bíblia. Vá com a Bíblia, meu irmão. Vá com a Bíblia, minha irmã. Obedeça a Deus, faça a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é ir contra o mundo, é ir contra, né, o que o mundo faz. O mundo comemora essa data, na boa parte do mundo comemora essa data como o nascimento de Jesus. Tem coisa errada. O mundo odeia quem verdadeiramente ama a Deus e faz a sua vontade. Quando a gente está fazendo a vontade do mundo, o mundo fica do nosso lado, as pessoas dão tapinha. Pô, você é crente, mas você não é chato. Você é crente, mas você é legal. Você é crente, mas não critica. Você é crente, mas, né, não se importa da gente estar bebendo, fumando, usando. Você não se importa, não se opõe. Ah, você que é um crente legal. Irmãos, se estão dizendo assim sobre a sua pessoa, cuidado. Você está indo de encontro ao mundo e não de encontro a Deus. Porque Cristo se opõe ao mundo e o mundo se opõe a Cristo. Entendeu? Entendeu? Jesus disse para os discípulos: não fiquem admirados porque o mundo os odeia. Odiou primeiro a mim. Então eu não posso fazer nada para agradar a igreja. Eu tenho que agradar a Deus e obedecer a Deus. Por isso, o motivo dessa pregação. Para nos alertar a fazermos o que é certo, a vivermos de maneira que Deus se agrade de nós, e é Ele quem diz como quer ser adorado, e como é? Em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com as nossas palmas. Aleluia.